Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Bem, olha só pessoal, hoje eu resolvi falar a respeito de inovação. Por que falar desse tema hoje, né? Eu compartilhei no Facebook uma frase que veio numa postagem de uma fanpage, e essa frase diz o seguinte: Picasso conseguiu ser Picasso numa época que ninguém ainda era Picasso. A frase é até engraçada, né? Até interessante, né? Até bastante óbvia. E aí eu chamei o meu professor Carlos Nepomuceno para comentar, né? Eu fiz uma brincadeira com ele, pedi para que ele comentasse, e ele falou uma coisa interessante realmente. Esse tema daria um seminário, né? E eu vou dar aqui os meus 5 centavos a respeito desse tema, a respeito do tema inovação, porque ele é um tema, ao mesmo tempo que é um tema simples, também é um tema que abre um leque, né, de possibilidades e de possíveis problemas também. Né? Por quê? Porque a inovação é uma coisa complicada. Tá? Primeiro, por que inovar é complicado? Porque para você inovar, em primeiro lugar, antes de mais nada, para que você possa inovar de verdade, você tem que sair da zona do conforto. Não dá para você inovar fazendo todo dia a mesma coisa. Tá? Um dos integrantes da banda Black Eyed Peas, né, ele é gerente de inovação da Intel. Hoje em dia, eu já vi uma vaga, ninguém me mostrou, eu vi uma vaga que dava uma descrição para gerente de inovação que me deu vontade de responder essa vaga dizendo o seguinte: como é que você quer contratar um cara para ser gerente de inovação se você está contratando uma pessoa enlatada? Sim, enlatada. Por quê? Porque o cara tinha que ter pós-graduação disso, graduação daquilo ou daquilo outro, tinha que ter inglês fluente, tinha que ter, ou seja, uma série infindável de pré-requisitos que certamente não vão ser encontrados num cara que legitimamente seja um inovador. Por quê? O inovador ele não precisa de currículo, não é o currículo que define a sua capacidade de inovar. A inovação ela pode partir de uma criança de escola, ela pode partir de uma faxineira, de um pedreiro. A inovação pode partir do auxiliar de serviços gerais. Percebam que eu não estou me referindo a essas pessoas com desdém, não. Só estou dizendo que essas pessoas, que são, vamos dizer assim, né, teoricamente despreparadas para o cargo de gerentes de inovação, de acordo com os critérios dessa empresa, são pessoas que podem sim inovar, que podem sim trazer algo de bom, algo de novo para as empresas. Mas aí a gente fala novamente do Picasso, né? Que Picasso era Picasso numa época que ninguém era Picasso. Naquela época, não estou desmerecendo Picasso, Da Vinci, não estou desmerecendo nenhum deles, mas naquela época era muito mais fácil ser Picasso. Por quê? Em primeiro lugar, quando você, né, tinha um nome junto à nobreza e à realeza, né? Naquela época, o teu cliente não era igual ao cliente da agência hoje. Não era igual ao cliente da empresa hoje. Naquela época, se você dizia que ter um chifre de unicórnio com o teu nome escrito nesse chifre de unicórnio, pendurado no teu pescoço, era um sinal de sofisticação e nobreza, você ia passar a tua vida inteira buscando um chifre de unicórnio para você colocar o seu nome nele e colocar no pescoço. Naquela época, Picasso e tantos outros grandes mestres não eram questionados a respeito das suas inovações, né? O próprio Leonardo da Vinci criou, né, tinha lá nos seus alfarrábios, né, nas suas escritas, várias máquinas, né, várias
tentativas, né, de prever as máquinas do futuro, ou de construir as máquinas do futuro. Tanto que outro dia eu estava até vendo um programa, se eu não me engano foi até no Luciano Huck, se eu não estiver enganado foi no Luciano Huck, que um cara tenta, ele constrói o paraquedas que foi desenvolvido, né, desenhado por Leonardo da Vinci, e pula de avião com aquele paraquedas. Então, assim, funcionou. Ele não conseguiu aterrissar com paraquedas, mas o paraquedas funcionou. A questão é a seguinte, naquela época, os inovadores, os gênios, né, os grandes mestres, tinham tempo para pensar, tinham tempo para inovar, tinham tempo para observar a natureza, observar as pessoas, observar a sociedade, observar as coisas, ler. E hoje? Hoje você contrata um gerente de inovação e você coloca ele para fazer serviço burocrático na sua empresa. E você coloca ele dentro de uma redoma onde você fala, você pode inovar o que você quiser, desde que você não mude nada. Que inovação é essa, gente? Que inovação é essa? Ó, você pode inovar, criar coisas novas, fazer tudo o que você quiser, trazer todas as novidades que você quiser, desde que não seja caro e desde que você não mexa em nada, né, não cause nenhum problema aí administrativo para a empresa. Ora, bolas! Então para que tem departamento de inovação? Não tenha. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. O cara que contrata um gerente de inovação, ou que contrata qualquer pessoa, qualquer criativo em geral, para aplicar, para que ele tenha contato com a parte, né, administrativa de criação de novos processos, de criação de novos projetos, né, de uma nova visão, uma visão mais fresca, mais limpa da arquitetura da empresa, da arquitetura de processos da empresa. E na hora que o cara diz que está tudo errado, o cara que contratou, o patrão, diz, não, deixa isso assim mesmo, que sempre foi assim, está funcionando assim, vamos deixar assim, que assim tá bom. Esse cara é um hipócrita, um mentiroso. E o pior, ele está mentindo para ele mesmo, porque não adianta pagar um cara para inovar numa empresa na qual a inovação não pode acontecer, na qual a inovação não pode existir. Porque se você tentar inovar, a inovação em si mesma pressupõe mudança. A inovação em si mesma pressupõe que você abale as estruturas, porque você só pode inovar quando você começa nas estruturas mais fundamentais. Tá certo? Foi mais ou menos o que Steve Jobs fez quando ele reassumiu a Apple. A Apple era uma empresa que tinha várias linhas de produto, várias. E ele acabou com tudo. Isso é inovação, porque naquela época, quem leu o livro A Cabeça de Steve Jobs, eu tenho esse livro, eu li esse livro já umas 2 ou 3 vezes, quem tem esse livro sabe o que eu estou falando. Na época, eu queria matar o Steve Jobs dentro da Apple. Porque assim, foi muito radical o que ele fez. Ele pegou linhas e linhas de produtos inteiras e simplesmente descartou. Falou, não quero, vamos nos concentrar nessa linha e nessa linha. Uma linha portátil, uma linha de computadores portáteis, uma linha de computadores desktop e uma linha de servidores. Acabou, mais nada, não tem mais nada, não vai ter mais produto nenhum. E com isso, ele pegou uma empresa quase falida e elevou a Apple que a gente conhece hoje, que infelizmente não vai durar muito tempo. Que infelizmente a Apple não vai durar mais muito tempo. É uma sensação / previsão. Porque ela já está perdendo foco novamente, né? A Apple tinha um iPhone e um iPad. Agora já tem no mercado sendo vendidos hoje. Você encontra iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad não sei o que. Tem pelo menos 3 ou 4 modelos diferentes de iPad sendo vendidos no mercado hoje no Brasil. Tá? Fora o iPhone, que tem o iPhone 4S, que é o meu aparelho, que ainda é fantástico. Já saiu o iPhone 5 e o nego já está preparando outro iPhone para ser lançado.
um em cima do outro, um canibalizando as vendas do outro. Quer dizer, certamente a Apple, a gente está vendo a Apple entrar num processo onde provavelmente o final desse processo será o final da empresa, como teria acontecido se Steve Jobs não tivesse voltado para lá. O fato é, o que acontece, né? Voltando a falar de inovação. Steve Jobs era um inovador. Tantos outros são inovadores, mas você só consegue inovar quando você tem autoridade para inovar. Você só consegue inovar quando você tem o poder, né, de chegar, derrubar tudo que está feito, tá? Ou seja, balançar o status quo da coisa, tá? Mexer nas entranhas do negócio. Se você não tem essa autoridade, ou não tem essa autorização, então, amigo, automaticamente o que acontece é o seguinte: a sua inovação não é real, ela é uma inovação mentirosa. Você não consegue inovar quando você não consegue mexer nas bases fundamentais que impedem que a inovação aconteça. Então eu digo, Picasso foi Picasso numa época em que ninguém era Picasso, porque quando Picasso dizia faça-se dessa forma, era feito, ele não era questionado, porque ele era um artista, ele era um gênio, era um filósofo. Ninguém questionava Picasso se aquela obra era boa ou não. Assim como Da Vinci, que era um mestre, filósofo, matemático, astrônomo, enfim, né? Que naquela época todos eles eram tudo. Mas todos eles eram tudo porque eles tinham tempo de estudar, observar, verificar, testar as hipóteses. Ninguém tinha pressa. E hoje em dia a gente vive uma sociedade que sempre está com pressa. A gente vive uma sociedade que sempre está, parece que correndo atrás do próprio rabo, sempre correndo muito e não chega a lugar nenhum. E é por isso, justamente por isso, que hoje em dia é tão difícil você inovar de verdade. Porque inovar pressupõe mexer em muita coisa, pressupõe lidar com muitos interesses, pressupõe mexer em processos empresariais que podem tirar poder de pessoas que não estão nem um pouquinho afim de entregar o seu poder em prol da empresa. Elas não querem deixar de serem diretoras, não querem deixar de serem gerentes de um departamento ali, do seu curralzinho, para aceitar um novo formato de gestão. Elas não estão dispostas a isso. E é justamente por isso que é tão difícil inovar nas empresas brasileiras. Eu espero de coração que os novos empresários, né, que os novos administradores, os novos gestores, os novos diretores, com uma nova cabeça, comecem a realmente olhar para a inovação com o respeito e a reverência que a inovação merece. Ela tem que ter um lugar. É claro que você não vai ficar inovando o tempo todo, tanto que você precisa maturar aquele processo, você precisa inovar, mas aquele processo precisa ser maturado para ele virar algo sustentável. Mas é importante que não se feche os olhos à inovação e que se entenda que a inovação implica mudanças e que essas mudanças são maiores que as pessoas que participam dos processos de inovação. Vamos esperar que os novos gestores percebam isso e que esses gestores novos preocupem-se mais com a criação, preocupem-se mais com criar, mais com participar da criação de coisas grandiosas do que pura e simplesmente defender o seu salário no final do mês. Um grande abraço para vocês e até a próxima.